Povo de Deus, boa noite e a paz do Senhor Jesus, amém? Pega a Bíblia, você que tem. Eu quero que você, por favor, abra aqui no livro de João. Primeira epístola de João. Eu quero ler um texto para nós aqui, da Bíblia Sagrada, para a gente poder começar. Primeira epístola de João, louvado seja Deus. Primeira epístola de João, capítulo 2. Versículo 15. Primeira epístola de João, capítulo 2. O versículo é o versículo 15. Quantos encontraram, diga amém. Olha o que está escrito. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne e a concupiscência de quê? Dos olhos, e a soberba da vida, e não a do Pai, mas do mundo. O mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de quem? De Deus permanece para sempre. Olha como é forte isso aqui. Vamos orar. Pai maravilhoso, fala ao nosso coração essa noite, através de Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a entender e a compreender a Tua palavra. Nós te pedimos agora sabedoria, entendimento da Tua palavra. Fala com a gente, Senhor. Pois eu oro em nome do Pai, eu oro em nome do Filho, eu oro em nome do Espírito Santo, e que toda igreja diga amém. Fala comigo assim, diga eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Senta aí, por favor. Eu quero te falar algumas coisas bem objetivas sobre esse assunto de hoje. Ele fala assim: você não pode amar o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O texto é bem conhecido de nós. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai não está nele. O que vinha a ser esse amor ao mundo? O que vinha a ser esse amor às coisas do mundo? Há pessoas que amam muitas coisas. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem gente que ama fazer muitas coisas. E a gente aprende na Bíblia que a nossa maior prioridade não são coisas, mas é Deus. Deus é primizia na nossa vida, está em primeiro lugar. E aqui nós acabamos de ler: não ame o mundo, e no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência de quê? Da carne. O que é que significa isso? Tudo que há no mundo, a carne deseja. A nossa carne, ela vai desejar não pelas coisas do céu, mas pelas coisas da terra. Você pode ter certeza que a nossa carne, ela vai pender mais para as coisas terrenas, muito pouco para as coisas espirituais. Ela vai pender mais para as coisas da carne, para aquilo que satisfaz o nosso ego humano. Dificilmente a gente vai pender para o lado do espiritual. E a gente vai vendo, observando que a própria palavra está ensinando:
Não ameis o mundo. Ou seja, a gente não pode pender para o lado do mundo. A Bíblia diz que o mundo passa, o mundo faz o quê? Passa. E é bem verdade. Tudo vai passando. Lembre-se de que algum tempo, o que você fez lá atrás, provavelmente você fala assim, olha só, provavelmente você não vai fazer mais. Porque você agora tem uma consciência, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu não faço mais. Passou aquilo ali. Você não quer mais fazer aquilo ali. Você não quer mais voltar a fazer aquilo ali. Porque isso não agrada a Deus. Você descobriu pela palavra que aquilo que você fazia antes, Deus agora abriu o leque de entendimento, você não faz mais. Porque isso agradava, isso você estava pendendo para o lado de quê? Da carne. Então quando a gente começa a pender para o lado da carne, e a Bíblia diz que a vontade da nossa carne é a concupiscência da nossa carne. Vamos ler de novo, bora, versículo 16. Olha só, 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência de quê? Da carne. E a concupiscência de quê? Dos olhos. Está vendo aqui? Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. E a soberba, repete comigo assim, diga a soberba da vida. Sabe o que significa isso? O orgulho da vida. As pessoas hoje têm coisas, não é para elas, muitas vezes, se sentir bem por aquilo que tem. Às vezes é para se mostrar para as outras. A soberba dela, o orgulho dela, a prepotência dela, a prepotência do ser humano faz ela, às vezes, humilhar as outras pessoas, os mais pequenos, os mais frágeis. Você vê, o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. O mundo já está no maligno. Significa que a gente que é de Deus, a gente não pratica as coisas do mundo. A gente mora aqui no mundo, mora aqui na terra, mas nós não fazemos a vontade do mundo. Jesus diz que Ele não é daqui da terra. A Bíblia já diz que nós somos cidadão de quê? Do céu. Diga glória a Deus aí. Olha só o 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e não do Pai, mas do mundo. Fala comigo assim, soberba. A palavra soberba significa o quê? Orgulho. Significa prepotência. A soberba da vida, o orgulho da vida. A gente vai pender muito, o ser humano pende muito para as coisas erradas. Quem é que amanhece o dia assim, aquele desejo assim de orar, de jejuar, de ler a Bíblia? Quem amanhece assim com esse desejo? Vou perguntar de novo aqui. Quem amanhece com aquele desejo de orar, de ler a Bíblia, de vir para a igreja, de jejuar? Você amanhece, quem amanhece assim? Deixa eu ver. Ô, rapaz, tem uns crentes aqui no nosso meio. É? Geralmente você não amanhece com essa vontade. Bom, geralmente a gente não amanhece com essa vontade. Mas é necessidade. Nós temos que orar porque é necessidade. Eu preciso ler a Bíblia porque é uma necessidade. Eu preciso jejuar porque é uma necessidade. É uma necessidade da igreja. Nós precisamos jejuar. Veja que tudo que a gente faz no mundo espiritual só beneficia quem? A Deus ou a nós? Tudo que a gente faz no lado espiritual, no campo espiritual, beneficia quem? A nós ou a Deus? A quem, gente? Quando eu oro, vai beneficiar quem? Aquele que ora é beneficiado pela oração. Eu te provo na Bíblia agora. Aquele que jejuma é beneficiado pela palavra. A palavra já diz: quando o povo jejuava, o povo era beneficiado pelas bênçãos que a oração e o jejum trazia. Amém? Quando a gente lê a Bíblia, quem é que é beneficiado? Nós vamos conhecer a verdade, ela vai nos ler. Isso. Então quando a gente começa a entender isso, peraí, o meu desejo humano não é amanhecer de orar, vontade de orar. Você não vai estar com essas vontades todas. Mas você coloca no coração: eu preciso orar, eu necessito orar. É uma necessidade. Quem está pegando, diga amém, irmão. Por exemplo, tem gente que eu já conversei que ela falou: pastor, eu não tenho vontade de orar. Não tenho. Tenho vontade de beber café. Então já é um vício.
Tem gente que bebe café direto, né? Não para de beber café. Tem um vício já viciou já. Tem gente que pensa que vício é droga. Não, irmão. Tem gente que tem vício de tanta coisa. Entendeu? Não é o vício, não é só da droga, não é só da bebida. Tem vários tipos de vício. Tem gente que é viciado em tantas coisas. A gente vai começar a falar aqui. É tanto vício que o ser humano tem. Tem gente que tem vício de comer unha, roer unha. Um vício. E principalmente quando está muito ansiosa, ela começa a roer unha. Isso é um vício. Entendeu? Tem vários tipos de vício. Além da droga, além da bebida, além do cigarro. Quem está pegando, diga mesmo. Tem gente que é viciado em mentir. Ele gosta de mentir. Tem gente que é viciado em falar palavrão. Tem gente que é viciado em pornografia. Você está pegando, diga meu irmão. Tem gente que é viciada em brigar. Ela não fica um dia sem brigar com alguém. Ela é viciada em brigar. Irmão, todo dia ela arma uma briga na casa dela, ou no trabalho, ou em qualquer lugar. Todo dia ela tem uma bronca com alguém. Ela é viciada em brigar. Ela tem esse espírito de briga dentro dela. Então, tem gente que tem esses vícios esquisitos. E por que a gente não pega os vícios bons? Vício de orar, vício de ler a Bíblia, vício de vir para a igreja, né? Mas é um vício bom de orar, né? Vício de ler a Bíblia, de jejuar, de obedecer a palavra, de ser obediente à palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Ei, você está entendendo aí o que eu estou falando? Diga mesmo. Presta atenção aqui. Tem gente que tem vários vícios. Tem pessoas que têm vários vícios. Gente que tem vício de estar vendo o celular direto, mas não para um minuto. Tem gente que não para nem para almoçar. Vai lá, está no celular, fica almoçando ou jantando, jogando ao mesmo tempo, brincando ao mesmo tempo ali. Entendeu? Não para um minuto de mexer no celular. Ela não tem um tempo para ela. Você sabia que porque as pessoas ficam tão ansiosas? Porque elas não têm tempo para si. Não tem tempo de fazer a caminhada, mas fica 1 hora, 2 horas, 3 horas no celular, mexendo direto. Eu tenho o meu tempo para me mexer no celular, para me divulgar muita coisa sobre. Eu divulgo o versículo da Bíblia, eu divulgo a palavra, divulgo a igreja, divulgo vídeos, essas coisas. Mas minha irmã, para ficar o tempo todo ali, não dá não. Eu vou perder o meu tempo, vou parar até de viver. Eu vou ver em função daquilo ali. Você está pegando? Diga mesmo, irmão. Eu acredito que um dia Deus vai me dar condição para mim ter uma equipe só para mexer nisso aí, porque não dá para mim não. Deus vai me dar condição para mim ter uma pessoa só para mexer nisso aí, porque para mim não dá. Eu fico assim, não dá para mim não. Eu preciso ler, eu preciso meditar. E se a gente ficar ali todo tempo, você não consegue ler nada. Você vai dizer, eu não tenho tempo não de ler. O celular rouba o tempo da gente. Você sabia disso? Se você deixar, o celular rouba o seu tempo. Aí você não estuda, você não consegue trabalhar direito, você não consegue fazer um exercício físico para beneficiar o seu corpo, que é morada de templo do Espírito Santo. Você está pegando? Diga amém. A pessoa não tem tempo para nada. Não, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho tempo. Todo mundo tem tempo. Nós precisamos, sabe o que é? É procurar, lutar para ter esse tempo. Então, o mundo quer nos estragar, o mundo quer nos tirar das coisas de quê? De Deus. E quer trazer, olha só, o mundo quer que a gente venha pender para o lado da carne. E a Bíblia diz que se a gente pende para o lado da carne, a gente agrada quem? A Deus. A gente agrada a nossa própria vontade e o inimigo age quando nós estamos fazendo a nossa própria vontade. Nós ficamos vulneráveis, frágeis e fracos quando a gente faz a nossa própria vontade. O inimigo tem acesso quando a gente começa a fazer a nossa própria vontade, esquecendo de fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos lutar para a gente fazer a vontade de quem? De Deus. Que não seja a nossa, mas a vontade de quem? De Deus. A vontade de Deus, às vezes ela dói em nós. A gente não quer fazer. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui agora. A criança, se você não der um banho na criança, ela vai se banhar sozinha, tomar um banho sozinha? Vai nada. Ela não vai. Dificilmente uma criancinha vai tomar banho sozinha. Quem é que tem que banhar a criança? É o pai ou a mãe. É assim ou não é? Então a carne, ela quer que a gente venha pender para o lado errado. Em outras palavras, o inimigo não quer que a gente venha se limpar na presença de Deus. Ele quer que a gente fique sujo. Ele quer que a gente fique, sabe, em pecados, em erros e falhas.
mentindo, enganando, traindo, fazendo coisa errada. O inimigo quer isso, quer que a gente se vicie em coisas desse mundo, para a gente pender para as coisas do mundo. A Bíblia está dizendo bem claro, a nossa soberba faz a gente pender para o lado errado, e Deus está chamando a gente para o lado dele. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Versículo 17. Versículo 17, o mundo passa, repete comigo, o mundo passa. Ou seja, olha para mim, tudo aquilo que agrada a nós mesmos vai passar. O que vai permanecer é a gente permanecer fazendo a vontade de quem? E quando a gente faz a vontade de Deus, nos garante uma coisa importante. Essa palavra permanecer. Eu quero que você leia comigo o 17 de novo. Está na tela ali, Paulo? O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa palavra é forte, permanecer. Permaneça, você vai permanecer para sempre salvo. Para sempre fiel a Deus. Para sempre andando na luz. Diga amém, irmão. Capítulo 1. Aí mesmo em João, Epístola de João, capítulo 1. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Leia comigo. Primeira Epístola de João, capítulo número 1. Versículo 7. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Porém, se andarmos à luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja, o sangue já foi derramado, mas a Bíblia garante que se nós andarmos em comunhão uns com os outros, se eu começo a andar em comunhão com as pessoas, a garantia, o sangue de Cristo nos purifica de todo o... Olha a garantia, quando você anda em comunhão uns com os outros, quando você tem comunhão com as pessoas, a Bíblia está dizendo que o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. Amém? Vamos lá mais aqui, ó. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Digam glória a Deus aí. Está vendo aqui? Está pegando a visão? Diga amém. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos o quê? Mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha para mim. Um homem muito sábio, fizeram uma pergunta para ele. A senhora chegou para ele e falou assim: ó, o sábio, me diga uma coisa. Você é conhecedor de muitas coisas, já rodou o Brasil, o mundo todo, na verdade, praticamente mais o mundo todo, pregando. Eu queria saber de uma coisa, senhor. Eu aceitei Jesus como Salvador agora. Eu queria que você me indicasse uma igreja perfeita. E ele falou assim para ela: quando a senhora encontrar essa igreja perfeita, a senhora não entre. Mas por quê? Porque tem uma coisa errada. Perfeito só é Deus. Quem é que é perfeito? Quando a senhora encontrar essa igreja perfeita, a senhora não entre, porque tem alguma coisa errada aí. Aqui a igreja não é feita de gente perfeita. É feita de gente imperfeita, que chega aqui depressivo, viciado. Você está pegando? Diga amém, irmão. Aqui tem ex-viciado, ex-depressivo, ex-ansiosos, ex-suicida, com pensamento suicida, ex-doente. Aqui é tudo ex. Quem está pegando? Diga amém, irmão. Gente, aqui é cheio de gente, sabe, gente que não... Você fala assim: meu Deus, aqui é só Deus que tem misericórdia de nós. Falei: minha senhora, quando a senhora achar essa igreja perfeita, não entre não. Não entre não. Porque a perfeição está nele. A perfeição está em Deus. A perfeição está em quem, gente? A perfeição está em Deus. Nós precisamos, irmão, olhar para Ele. Se dissermos que não temos pecados, o que é que diz a Bíblia?
Vamos lá. Tá na tela aí, não tá na tela? Vamos ver. Nos fazemos mentirosos. Se a gente fala que nós não temos pecado. Ó, vou ler. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. A palavra só está em nós quando nós passamos a ser pessoas verdadeiras e assumimos que falhamos, que pecamos, que erramos. Só que agora a história muda quando você entrega a tua vida para Deus. Diga amém, irmão. Não busque perfeição dentro de uma igreja, você não vai encontrar, não. Busque perfeição em Cristo. Quem busca a perfeição em Cristo, olha para mim aqui agora, olha para cá, olha para mim, presta atenção aqui. Não julga ninguém, não aponta o erro de ninguém, não fofoca de ninguém, não fala mal de ninguém, porque ele sabe que ele é falho. Tu viu fulano de tal? Tu viu ciclano, beltrano? Irmã, ore por ela que é melhor. Talvez o estado que ela dá, a gente talvez está pior do que a pessoa que está falando. A gente não consegue ver. Você consegue ver a sua alma no céu ou no inferno? Você consegue ver isso? Você consegue garantir isso? Se tua alma está nas trevas ou está na luz? Você consegue ver isso? Então nós temos que parar, sabe de quê? De julgar as pessoas. Temos que parar de apontar as pessoas. Alguém está pegando alguma coisa aí? Diga amém. Se dissermos que não temos pecados, estamos dizendo Jesus é mentiroso. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos estão o quê? Todos nós pecamos. Não existe alguém que não pecou. Só Cristo que veio aqui na terra e não pecou. O único, o santo, só é Jesus. E tem uma coisa, meu amigo, ele vivia direto em comunhão com o Pai. Aonde ele ia era em comunhão com o Pai. Onde ele chegava. E tem uma coisa, ele foi o quê? Ele foi o quê? Humilhado, caluniado. Você está pegando? Diga mesmo. Humilhado, caluniado, desprezado pelas pessoas, deixado de lado pelas pessoas. Quem está pegando? Diga mesmo. Ele foi deixado de lado pelas pessoas. Ele foi esquecido pelas pessoas. Ele foi subjugado pelas pessoas. Ele foi humilhado, mas mesmo assim ele decidiu morrer por cada pessoa que julgaram ele. Chamaram Jesus. Você sabia que chamaram Jesus até de demônio? Ei, irmão, olha para mim aqui. Você sabia que chamaram Jesus até de demônio? Você está pegando? Diga amém, irmão. Pai dos demônios. Onde na verdade Jesus expulsava eram os demônios. Você está pegando? Diga amém, irmão. E tem uma coisa. Antes de Jesus chegar na terra, os demônios entravam nas pessoas. Olha para mim aqui agora. Antes de Jesus vir para a terra, os demônios entravam nas pessoas, endoidavam as pessoas, levavam as pessoas, sabe para onde? Levavam as pessoas para o cemitério. As pessoas, tinha gente que morava no cemitério, você vai ver na Bíblia isso. Você está pegando? Diga amém. Aquele jovem rapaz, a Bíblia diz que o demônio leva ele para o cemitério, ele passa a morar dentro do cemitério, ele passa a comer as vísceras ali dos cadáveres, os restos mortais dos cadáveres. Terrível isso. Mas olha só, quando Jesus chega, Jesus faz o quê? Liberta essas pessoas. Lembra de Maria Madalena? A Maria de Madala? A Bíblia diz que Jesus liberta ela dos demônios, das legiões, e ela volta. E o semblante dela muda. E quem vê a mudança nela, escuta só, quando você é mudado por Jesus, não precisa você bater no peito. Eu mudei. As pessoas vão ver a mudança em você. Olha como você está diferente. Diga amém, irmão. Olha como você agora é outra pessoa. Outrora, qualquer coisinha você já brigava. Qualquer coisinha você já arranjava confusão. Hoje não, hoje você está mais calmo. Diga amém, irmão. Hoje você consegue ter calma. Hoje você consegue, se realmente você é convertido mesmo. Porque
Que outrora você brigava com as pessoas, você apanhava, batia no meio da rua. Outrora você se drogava, você ia para o bar, você fazia isso. E agora você não é mais assim. Significa que quando Jesus entra, o espírito da confusão vai embora, o espírito das trevas vai embora, o espírito da raiva vai embora. Se o teu marido não vê mudança na sua vida, meu irmão, ele não vai querer vir para a igreja, não. Ele vai querer apontar os erros da senhora. E vai dizer assim: eu não vou para a igreja, não, porque eu não vejo mudança na minha esposa, eu não vejo mudança no meu filho, eu não vejo mudança na vida do meu marido, na vida da minha esposa. Como é que eu vou para a igreja? Ou não? Às vezes nós queremos mudar todo mundo. Queremos mudar o filho, queremos mudar a esposa, o esposo, o filho, o irmão, o pai, o vizinho, o amigo, se a gente ainda nem realmente mudou. Quando Jesus libertou a Maria Madalena, ela nem sabia, na verdade, quem era que tinha libertado ela no momento. Se um homem chegou até a mim e disse que ele me amava e me libertou, expulsou o espírito de mim, eu estou liberto. E veja que essa Maria era aquela, escuta só, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 8. Maria pendia para o lado mau. Maria pendia para o lado da carne. Ela vivia na prostituição. Ela era uma prostituta. Mas veja que Jesus veio para todos. Lucas capítulo 8. Versículo 2. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Lucas 8, versículo 2. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos. Olha só, não era só Maria, mas algumas mulheres. Percebe-se que são essas mulheres aqui. Vamos ler comigo? Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos. O que mais? Olha aí, e de enfermidade. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7, e Joana, olha o nome da outra mulher que foi liberta também. Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que servia com seus bens. Diga glória a Deus aí. Olha para mim. A Bíblia destaca a Maria Madalena, que foi uma das primeiras, que foi liberta de espíritos malignos. Alguém falou assim: Maria, o que foi que houve contigo? Tu parou de prostituir, tu parou de vender o teu corpo, tu parou de prostituir com os homens aqui. O que houve contigo, Maria? Ela falou: um homem chamado... Na verdade, no início que perguntava, eu só sei que ele me libertou. Diga amém. Ela se tornou seguidora de Cristo. Veja, ela se tornou discípula de Cristo. Ela se tornou seguidora de Cristo. Essas mulheres que foram libertas, elas foram tão gratas que elas começaram a servir a Jesus com seus bens. Sabe o que significa isso? Que elas patrocinavam o ministério de Jesus. Meu querido, era 12 homens que comia, 13 homens, fora as mulheres que acompanhavam Jesus. Nós contamos quantas mulheres aí? A Maria, a Joana e a Susana. Essas 3 mulheres patrocinavam o ministério de Jesus. Quem está pegando, diga amém. Ela servia com seus bens. Por que ela servia com os seus bens? Porque o Senhor havia libertado elas. Havia ali um espírito de gratidão no coração dela. E quando a gente oferta e dizima na casa de Deus, não é comprando uma bênção. Quando você faz um voto, ou dizima, ou dou o teu dízimo. Porque tem gente quando vai dar o dízimo, vai logo medindo: não, eu vou dar o dízimo aqui, mas olha, eu acho que vai faltar. Não dê não. Eu dou o dízimo porque eu sou grato. Aquilo que os medicamentos não puderam fazer por mim, nem os médicos, Deus veio e fez. Repetir. Aquilo que os médicos e os medicamentos não podem fazer por mim, o Senhor fez. Eu gastava dinheiro com remédios. Eu aqui gastava dinheiro com remédios. Gastava o que eu não tinha. Eu tinha que conseguir.
Tinha que pedir, se fosse no tempo, acabou o remédio, tem que pedir dinheiro emprestado para comprar remédio. Se não tivesse dinheiro, tinha que dar um jeito. Se não fosse no tempo de receber o dinheiro, tinha que conseguir. O remédio não podia faltar. Alguém está pegando? Diga amém. Mas um homem chamado Jesus entrou na minha vida. Mas um homem chamado Jesus resolveu me curar. E não mais eu ter ser escravo como também a Maria. Não precisou mais estar nos bares, estar na prostituição, porque Jesus agora libertou a Maria, a Joana e a Susana. Diga glória a Deus aí. E olha para mim, a nossa carne sempre vai pender para o lado errado. Não esquece isso não. Olha para mim, quando os nossos olhos olham, a nossa carne vai querer pender para o lado errado. Por exemplo, uma discussão. É melhor você perder a razão do que perder a tua salvação. Eu já discuti por coisas tão pequenas assim. Já perdi o meu equilíbrio emocional. Não perda não. Você pode perder, além da salvação, você pode perder a tua bênção. Às vezes a bênção está bem... Olha para cá. Está bem pertinho. Olha para mim aqui. Bem pertinho, ó. Aí quando você começa a brigar, discutir, arranjar confusão com o marido, com o filho, com alguém, com o vizinho, vai embora. A bênção vai embora. As pessoas perdem a bênção porque no vigia elas pendem para o lado da carne. A cobiça dos olhos. O desejo, o desejo de vingança. A raiva toma conta dela, a ira toma conta dela. Em Efésios, no capítulo 4, lê comigo, vai. Efésios capítulo 4, no versículo 20. Põe no 25 aqui, Paulo Vitor, para me ver. 4. Olha só o conselho. Por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu irmão, com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando eu estou mentindo, quando eu começo a mentir para alguém, quando você começa a mentir para alguém, quem está sendo prejudicado aí? É você. O mentiroso sempre vai ser prejudicado. E tudo que o homem planta, ele vai colher. Eu sempre digo aquela frase: o bem que você faz, fica com você. O mal que você faz, volta para você. Você está pegando? Diga amém, irmão. Então nós precisamos vigiar. Olha só. Olha o versículo 26. Põe no 26 para me terminar e orar. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Espera aí. Como é que eu posso ficar irado e não pecar? Não deixar a ira tomar conta de mim. Quando a ira toma conta do ser humano, ele fala o que não é para falar. Ele começa a desenterrar os defuntos velhos que estão tudo podre já, do passado. Começa a falar coisas que não é para falar. Machuca, fere com palavras. Quem está pegando o que eu estou falando, diga amém. Ele começa a ferir, começa a machucar. Começa a ferir as pessoas. Começa a falar coisas que não era para ele falar, mas ele acaba falando. Você está pegando? Diga amém. Ele acaba falando. Só, não deixa a ira tomar conta de você. Antes do sol se pôr, não pega tempo não, vai lá. Peça desculpa, peça perdão. Mas ela que tem que vir até mim. Olha o orgulho. Não pende para o lado do orgulho não. Por mais que você não errou, não falhou, você vai lá e fala: me desculpa, a gente teve aquela discussão aí, aquele problema aí, me perdoe. Alguém está pegando? Diga amém, irmão. Você quer viver em paz? Quem quer viver em paz aí, diga amém. Então pronto. Já era. Viva em paz. Se você quer paz, não deixa a ira tomar conta do seu coração. E hoje nós estamos aprendendo que a gente não pode pender para o lado de quê? Da carne. A carne só quer destruir a nossa vida. Existem as três vontades. Fala comigo assim: a de Deus, a minha e a do diabo. Eu posso sair daqui e fazer o que eu quiser. Mas Paulo disse: tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém a fazer. Você está pegando? Diga amém, irmão. Ei, interessante que... Presta atenção aqui agora. As pessoas do mundo faz o que elas quiserem aí fora. Nós que somos de Deus não podemos pender para o lado da carne. Porque nós temos consciência e temos a sabedoria da Bíblia. Diga amém, irmão. A Bíblia é que direciona a nossa vida.
esse ensinamento. Por exemplo, olha para mim aqui agora. Eu já orei em pessoas que elas só manifestaram com o Espírito uma vez. Somente uma vez. Acabou. O Espírito foi embora porque ela começou a decidir fazer a vontade de quem? De Deus. Assim, aqui não tem demônio mais não. Quem vai entrar agora no meu corpo é o Espírito Santo. Porque nesse pecado aqui, eu não faço mais. Mas tem gente que passa 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja manifestando um espírito mau. Maria Madalena só manifestou uma vez, isso aqui. Ela passou a seguir a quem? A Jesus. Sabe por quê? Que ela se tornou a seguidora de Cristo. Não deixou mais a carne dominar ela. Não deixou mais o espírito da prostituição dominar ela. Veja se ela voltou novamente. Não voltou não, gente. O Espírito até tentou, mas eu não vou voltar não. Quem me libertou foi Jesus. Agora, em vez em quando a vontade da nossa carne quer pender para o lado dela, lógico que sim. Você tem que pender para o lado certo. Eu preciso ler Bíblia, eu preciso jejuar, eu preciso ir para a igreja, eu preciso obedecer o que eu leio na Bíblia, eu preciso obedecer o que está na palavra. Quando nós obedecemos, nós temos possibilidade de mudar a nossa vida e mudar quem nos rodeia. Você está pegando? Diga amém, irmão. Então essa palavra eu deixo para você. Vamos pender para o lado bom, não para o lado ruim. E quem decide isso não é o diabo, não é Deus. Quem decide isso é você. Não, pastor, não é o diabo, não, não. É você que decide. Deus te deu para você e para mim um negócio chamado livre arbítrio. Ele te deu, olha para cá, fala comigo assim, ele me deu o poder. O ser humano tem um poder. Tu veio até aqui porque hoje eu vou e acabou, você veio. O diabo ficou também, vai não. Aí vai para a igreja hoje não. Ficou assim ele. No mundo espiritual, até ele colocou desânimo em você, porque ele trabalha para colocar desânimo. Com a arma de Satanás. Desânimo, desanimar a gente. Vou pro culto não, porque o pastor vai falar a mesma coisa. Lógico, eu só falo da Bíblia. Você está pegando? Diga amém, irmão. Eu só falo da Bíblia, eu falo de quê? Eu não te liberto. Quem te liberta é você ouvindo a palavra, obedecendo a palavra, seguindo a palavra, e a gente é liberto. Nós somos libertos, diga amém, irmão. Do jeito que você precisa de libertação, eu também preciso. Eu não posso deixar a ira tomar conta de mim. Pastor, mas aí ele já tomou conta de você? Lógico que sim. Não sei de você, mas de mim já. Mas aí, irmão, aleluia. Nunca tomou conta, não. Tomou. Já fiquei irado com tantas coisas. Mas depois, opa, peraí, tem que voltar. Tem que retornar. Estou errado nisso aqui. Irai-vos e não pequeis. Vamos ler de novo? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe o sol se pôr, sem que antes você conserte. Brigou com a mulher? Não vai dormir brigado, não. Um para um lado, outro para o outro. Brigou com a filha, com o filho? Vai lá, fala com o filho, fala com a filha, fala com a mãe, fala com o pai. Você está pegando, diga mesmo. Brigou com o patrão, foi com a patroa. Manda uma mensagem, ô patrão, me perdoe. Nós brigamos hoje aí, perdoe. Patrão, discuti com a vizinha, discuti com a minha irmã, com meu pai. Quem já discutiu com alguém da família? Nunca discutiram, não, vocês? Vocês são muito santos, ó, mano. Eu estou admirado, eu. Não, diante de Deus, eu estou admirado. Eu tomo até chá agora aqui, ó. A gente quer o açúcar, né? Ó, presta atenção. Quem aqui já discutiu com alguém da família? Nunca ninguém discutiu. Ô, glória. Já discutiram, né? Ah, bom, discutiu. Quem é que não discutiu? Tu mora junto com ele. Mora na mesma casa. Pode existir discórdia, mas não pode deixar a ira tomar conta de você. Quando a ira toma conta da gente, se deixar a ira tomar conta de nós, a gente fala o que não é para falar, a gente diz o que não é para dizer, a verdade não é. A gente precisa se dominar. Jesus, me ajuda aqui, não deixa eu pecar não. Pensa numa vontade grande de pecar, né, de falar algumas coisas, falar umas verdades aqui. Falar a verdade, você começa a desenterrar o defunto de 200 anos. Porque você fez isso comigo, você fez aquilo semana passada, você fez aquilo no ano passado. Começa a enterrar os bichos, o bicho apodrece tudo. É uma confusão doida. Vai lá, meu filho, passa aí, meu filho. Não dê lugar ao quem? Não dê lugar ao
Você confessa que alguma vez na sua vida você já deu lugar à ira, já deu lugar ao diabo? Você deixou o diabo realmente, sabe, pintar e bordar? Hã? Então ele não pode dar lugar não pro bicho ele, porque se der lugar, irmão, ele já quer entrar, aí o ser humano dá lugar. Eu acabei de falar para você que Deus te deu um poder. O poder do autocontrole que Deus te deu. E sabe quem te ajuda a auto se controlar? É o Espírito Santo. E ainda bem que ele está aqui na terra. Fala comigo assim, diga Espírito Santo. Entendeu? Ele diz, olha, sai demônio, demônio. Não vou sair não, Roberto. Por que não sai? Não, porque ele não quer que você expulse, eu volto de novo. Mas por que você volta? Porque ele faz a minha vontade. Não faz um jejum, não tem propósito de oração, não tem uma vida de santidade. Está indo para a igreja e continua do mesmo jeito. Na hora que tem uma raivinha, corre lá para o bar. Tomar umas cachaças, uma cerveja. Na hora que tem uma raivinha, vai lá para a boca de fumo, fumar lá uma maconha, umas coisas. Na hora que tem uma raivinha, que tem uma decepção, vai lá para fazer o que não é para fazer. Nós precisamos permanecer firme. Aquele que permanece até o fim, esse será salvo. Mateus 24, versículo número 13. Diga amém, irmão. Somente aquele que permanecer tem o direito de ser salvo. Eu preciso permanecer porque eu estou olhando para a minha salvação. Olha para mim, conserve a tua alma salva. Repete comigo assim, eu preciso conservar a minha alma salva. Pronto. Conserve a sua alma salva. A Bíblia diz, cuidado para que ninguém tome sua coroa. A coroa da vida. Não é a coroa não, é a coroa da vida. Viu? Você está pegando, diga amém. Cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Coroa da vida. Coroa da salvação. A garantia da salvação. Quem está pegando, diga amém, irmão. Cuidado. Amém, irmão? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Olha só, Deus está mandando cuidar. Cuide-se para que não caia. Amém? Eu vou fazer uma oração por você agora. Mas não adianta eu orar se você não determinar. Eu vou obedecer a palavra. Lá em casa eu vou ser diferente com aquele marido. Eu vou conseguir trazer para a igreja, trazer ele para a igreja. Você acha que brigando vai trazer o teu filho, teu marido, teu irmão para a igreja, tua família? Ah, porque você é endemoniado, você é encapetado, o diabo está nos teus coros. Você não vai trazer ele, não. Vai ficar irado contigo. Aí, mulher, tu vai para a igreja meio que nada. Por isso que eu não vou para a igreja. Tu chega de lá, tá o demônio tudinho de lá. Eu vou dizer assim contigo. Vai. Olha a revelação chegando aqui agora. É forte essa. Viu? Forte. Então você precisa vigiar. Quem pegou, diga amém, irmão. Vem da igreja, parece que vem do inferno. Hã? Não, tem gente. É desse modelo aí. Tu vem da onde mesmo, mulher? Vem carregada, foi? Ele vai dar, bota eu no meio. O pastor botou o demônio tudo em tu, olha. Eu não tenho nada a ver com o teu demônio. Tem aqui é o Espírito Santo. Ainda bota eu no meio, ó. O que é que eu tenho a ver com isso? Meu irmão. Então nós estamos aqui. Então nós precisamos fazer, sabe o quê? Vigiar, para a gente não cair na armadilha do inimigo. Aí a palavra diz que nós temos que vigiar para a gente não cair na cilada do diabo. Está aqui em Efésios, capítulo 6. Amém? Capítulo 6. Para a gente não cair na cilada do diabo. Ele fala assim, permaneça firme. Para que vocês não venham cair em quê? Em tentação, na cilada do diabo. Porque o diabo é astucioso. Agora você olha para mim. Eu acabei de falar que existe 3 vontades. Qual é a nossa vontade? Olha para mim, olha para cá. A nossa vontade qual é? É se irar. É ficar chateado com alguém. Eu não vou com a cara da irmã aqui não. Eu vou com sua cara não, irmão. Eu gosto muito da senhora não. Quer dizer, você está pegando? A nossa vontade humana, Lúcia, é a gente ir não ir com a cara das pessoas. Não gostar das pessoas. Isso é o nosso eu humano. O nosso soberbo, o nosso orgulho humano. Está entendendo o que eu estou falando? Diga mesmo. Nós precisamos domar essa coisa ruim que é a nossa natureza humana. E precisamos
pender para as coisas boas, não para as coisas ruins. Você está pegando? Diga amém, irmão. Temos que saber para onde, o que é que nós estamos realmente querendo da nossa vida. Eu vou fazer uma oração aqui hoje. Leva essa palavra. Para que lado você está pendendo? Para o lado de Deus ou para o lado do diabo? Aqui, ó. Fala comigo. Deus, o diabo e eu. Você vai pender para qual lado? Irmão, você vai pender para qual lado? Você vai se inclinar para qual lado? Se inclinar para qual lado? Irmão, tu não vai se inclinar para o lado da concorrência não, pelo amor de Deus. Não vai não. Então vigia dentro de casa lá, para ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho. Vigia. Para não fazer raiva lá, né, irmão? Tem que ser exemplo, diga amém, irmão. Vigia para ser um bom vizinho. Amém, meu irmão? Nós temos que se inclinar para o lado das coisas de Deus. Amém? E matar a nossa própria vontade. Quando a gente vê uma coisa errada dentro da nossa casa, com a nossa vontade, é de logo falar. A gente não sabe conversar, a gente sabe brigar. Quem foi que falhou aqui? Vem cá, meu amor, vem cá. Senta comigo aqui. Não precisa brigar, gente. Você brigando já resolveu algum problema? Responde para mim. Já, pastor, lá em casa resolve assim mesmo, brigado mesmo. Então tá bom, continua assim, com esse estresse. O coração vai acelerar, a pressão vai subir, vai acontecer um bocado de confusão aí. Então você precisa resolver não brigando, mas conversando. Amém? Se a pessoa vier falar alto contigo, você fica só ouvindo. Aí dentro, a nossa carne, fale também, brigue também. Não, fica aí, eu estou lhe dominando. Você não precisa estar querendo dominar ninguém. Domine-se a si mesmo. Nós precisamos ter o domínio próprio. E quem dá isso para nós é o Espírito Santo. Fica em pé no nome de Jesus.